Agora, supostamente, estamos a 2 dias de assinar o memorando de entendimento que vai encerrar a guerra com o Irã e iniciar o prazo de 60 dias para concluir todas as negociações sobre o programa nuclear e encerrar tudo de vez. Tem muita gente nos Estados Unidos, neste momento, tentando enfeitar o porco, como se diz, tentando fazer isso parecer algo bom. Uns com boas intenções, outros nem tanto. E o que eu quero mostrar para você hoje é que existe sim um alto funcionário que está fazendo tudo o que pode, o vice-presidente Vance, para acabar com essa guerra e tirar esse assunto da mesa, custe o que custar. Pelo que a gente consegue entender, a partir dos relatos que eu recebi de pessoas com informações de dentro, ele tentou parar essa guerra desde o começo. E desde então, tem feito tudo o que pode para tirar isso da mesa, porque percebeu desde o início que era uma guerra impossível de vencer. Ele é o único nos altos escalões dos Estados Unidos que pensa assim ou que enxergou a verdade. Mas tem um monte de outros, muitos que foram grandes defensores, ou até torcedores declarados, da guerra, que agora tentam dar uma aparência positiva para a situação, mas de um jeito patético, ridículo. Mesmo agora, continuam completamente desconectados da realidade. Eu quero dar um passo para trás e olhar o quadro maior, para garantir que as pessoas entendam bem a inutilidade do que a gente tem tentado fazer. Essas pessoas têm nos levado à destruição completa e estão humilhando os Estados Unidos diante do público, diante do mundo. É uma vergonha, uma mancha na nossa nação. Pode parecer uma linguagem forte, mas quando você acompanhar tudo o que aconteceu nesse episódio, talvez isso ainda seja pouco. E é fundamental, é realmente fundamental, que a gente entenda que todas essas pessoas que defenderam a guerra nos colocaram num caminho destrutivo. E o presidente Trump ouviu essas pessoas. Eu sei que muita gente comenta que foi o Benjamin Netanyahu quem começou tudo isso. Mas vamos deixar esse assunto para outro momento. A gente já falou sobre isso. Hoje, eu quero focar no nosso lado, na nossa parte dessa história. Tem pessoas nos Estados Unidos que dizem colocar a América em primeiro lugar, mas que na prática têm levado o país à devastação. E agora, nos deixaram numa situação em que o melhor que podemos fazer é tentar disfarçar o problema, porque a outra opção seria admitir que as coisas estão simplesmente desastrosas. É aí que a gente está agora. Vamos dar uma olhada em como chegamos até aqui. Primeiro, aqui está o vice-presidente Vance, ontem à noite, fazendo o possível para tentar maquiar esse problema enorme. O acordo, na verdade, é bem simples. Ele diz o seguinte: primeiro, o Irã pode ter uma arma nuclear. Segundo, o Estreito de Hormuz fica aberto. E terceiro, há todos esses benefícios previstos que os iranianos podem receber se comportarem, se pararem de desenvolver o terrorismo, se pararem de financiar o terrorismo, se deixarem de apoiar a reconstrução do programa de armas nucleares. Eles realmente podem ter benefícios concretos. Mas se não fizerem nada disso, não ganham nada. E eu acho que é daí que vem boa parte dos mal-entendidos. Porque tem propagandistas iranianos por aí dizendo: a gente vai receber tudo isso. Quando o vice-presidente Vance diz algo como: se eles não se comportarem, se não fizerem o que deveriam fazer, a verdade é que não tem muita coisa que eles realmente precisam fazer. Quer dizer, eles deveriam retirar o bloqueio quando a gente retirar o nosso. Eles não deveriam ter uma arma nuclear, e já declararam que não teriam. Então isso é fácil para eles. Basicamente, não precisam ceder nada. Ou seja, tem muito pouco que eles de fato precisam fazer. Mas nós, por outro lado, temos uma lista enorme de coisas que precisamos cumprir. E essas exigências são absurdas. Agora, tem gente em Washington, alguns desses elitistas, que querem pintar isso de um jeito bonito. Eu já vou falar sobre isso em um instante. Mas antes de tudo, é justo dar um pouco de crédito ao vice-presidente Vance. Ele realmente fez o melhor que podia para tirar isso da mesa. E de acordo com o Robert Barnes,
que já participou do nosso programa várias vezes, ele já tinha colocado alguma versão disso na mesa pelo menos 5 ou 6 vezes. A gente poderia ter resolvido isso bem antes, mas ele não conseguiu fazer o presidente apoiar. Agora, ao que tudo indica, até o próprio presidente Trump está começando a encarar a realidade e percebeu que não tem outro caminho, que ele precisa seguir por essa rota ou as coisas só vão piorar cada vez mais. Mesmo assim, ainda tem gente que não consegue aceitar isso. Aqui está o senador Rick Scott, que continua na fase da negação e não consegue aceitar simplesmente porque não quer. E aí está o problema. É por isso que isso mostra a decadência das nossas elites. Ele ainda não percebeu. Dá para ver a sinceridade no rosto dele, no que ele está prestes a dizer. Ele realmente acredita nisso. Está indignado. Como ousamos? Como podemos permitir que o pequeno Irã faça o que quiser? Algo que a gente não gosta. Algo que não autorizamos. Nós somos o grande exército americano. Podemos fazer qualquer coisa, tudo o que quisermos. Podemos simplesmente fazer porque dissemos que sim. Somos a força militar mais poderosa da história do mundo, e não há nada que não possamos fazer, especialmente contra um poderzinho como o Irã. Isso está implícito em tudo o que ele vai dizer agora. Eu não consigo imaginar que o Trump aceitaria um acordo. Quer dizer, eles não podem ter armas nucleares, não podem ter mísseis balísticos. A gente tem um aliado em Israel, e Israel precisa ser capaz de se defender. A melhor forma de eles se defenderem é se esses grupos, o Hamas, os Houthis e o Hezbollah, não tiverem dinheiro, nenhum dinheiro vindo do Irã. E olha, será que a gente vai ser ressarcido? Será que os Estados Unidos vão receber de volta por toda a morte e destruição causadas pelo Irã? Então, o meu objetivo seria, se eu fizesse parte das negociações, garantir que qualquer valor que o Irã ache que tem direito e que a gente esteja segurando, seja reduzido pelo tanto de dinheiro que tivemos que gastar, basicamente para colocá-los numa posição em que precisem chegar a um acordo. Sim, sim. Se eu tivesse participado daquela negociação, eu teria garantido isso. Sério, senador. Como? Como o senhor garantiria que o Irã fizesse o que o senhor quer? Ele simplesmente não entende o absurdo do que está dizendo, nem o quanto é humilhante em público fazer esse tipo de afirmação. A gente não pode obrigá-los a fazer nada. Você não entende isso? Nós já tentamos. Tentamos de tudo. Usamos todo o nosso poder militar, tudo o que tínhamos, menos enviar tropas terrestres, porque isso teria sido praticamente um suicídio para os nossos soldados. E pelo menos nisso, até o presidente Trump percebeu que seria ir longe demais e não seguiu por esse caminho. Mas ele ouviu essas pessoas que davam todo tipo de conselho sobre como poderiam fazer o Irã se ajoelhar, como um bombardeio mataria o líder principal e faria o regime desmoronar, como aconteceu com Maduro. O presidente Trump ainda adora falar sobre isso, às vezes até recentemente. E mesmo assim, não há nenhum entendimento de que isso não funcionou. Quer dizer, eu já dizia há anos, antes de tudo isso, que não funcionaria. Mas ele parece incapaz de chegar a essa conclusão, mesmo agora, depois que isso já foi comprovado. Não só em 2025, mas de novo agora, em 2026. Isso já é ruim o bastante. E claro, essas pessoas são apenas representantes, exemplos de um grupo muito maior. Eu poderia ter trazido uma fila inteira de gente aqui. Mas ele é meio que um exemplo representativo dessa desconexão no mais alto nível entre as pessoas que estão o tempo todo na televisão. Esses chamados especialistas não conseguem enxergar a realidade mais óbvia. Isso é uma coisa. Mas tem outra categoria aí pela qual eu tenho ainda mais antipatia e que merece uma condenação maior. São aqueles que deveriam saber melhor, e eu acho que sabem, mas mesmo assim continuam tentando enfeitar esse porco feio, partindo de uma posição ruim. Se o presidente Vance recebe algum crédito por tentar dar uma maquiada em algo para conseguir fazer alguma coisa pelos interesses americanos, e entende que precisa vender isso da melhor forma possível, esses outros, por outro lado, estão tentando encobrir os próprios erros.
E o pior desse grupo é o pior dos animadores de torcida. E esse é o nosso irmão Lindsey Graham. That is brother Lindsey Graham. Here's what we achieved. Olha o que a gente conseguiu. Se isso for aprovado até sexta-feira, a gente vai ter aberto os estreitos, o que vai ajudar a economia e o mundo. O mundo vai estar em um cessar-fogo permanente, com sorte. E a gente vai tentar fechar um acordo nuclear com o Irã e tomara que isso dê certo. Se não der, ainda assim a gente conseguiu abrir os estreitos e parar os combates. Up the straits and, stopping the fighting. Oh, really? That's where you want to go, Senator Graham? Ah, é mesmo? É para aí que o senhor quer ir, senador Graham. O senhor que disse, estamos matando as pessoas certas, eu adoro isso. Que não deveríamos ouvir ninguém, que deveríamos ir lá e terminar o trabalho. No começo, ele era o maior defensor disso. Dizia que devíamos entrar e matar todos, entrar com bombas e tudo mais e destruir tudo. E que ia funcionar. Que devíamos tomar a infraestrutura de energia deles, fazer isso, fazer aquilo. Quase tudo foi feito, de um jeito ou de outro. E não funcionou. E agora o desafio é tentar conseguir um acordo negociado mais para frente. Talvez abrir os estreitos. Mas olha, vai ser uma grande vitória, porque conseguimos abrir os estreitos. Seja lá o que mais acontecer depois disso. Vamos lá. Esse é o seu momento de vergonha e humilhação pública, e você não pode mais se esconder disso. E eu tô um pouco decepcionado e enojado, porque nenhum daqueles repórteres, com todos aqueles microfones nas mãos e câmeras nos ombros, teve a coragem de dizer o que eu tô dizendo agora. Senador Graham, o senhor disse que o Irã iria cair. Disse que se bombardeássemos, eles se renderiam. Disse que não deveríamos fazer um acordo, que isso seria ruim para os Estados Unidos, que deveríamos seguir por esse caminho e continuar bombardeando. Agora o senhor vem dizer que, com sorte, podemos conseguir um acordo. Mas o senhor mesmo disse que não haveria acordo. O senhor nem queria seguir por esse caminho. Nem o senhor, nem o Jack Keane, que o público vai ver daqui a pouco. Eles queriam dizer para o Jack Keane e para o Lindsey Graham: vocês disseram que aquilo seria ruim e que a gente devia seguir por esse outro caminho. Mas agora a gente não vai seguir por esse caminho, porque não dá, porque a gente tentou. O que o senhor diz sobre isso, senador? O que o senhor diz? A gente tentou o que o senhor propôs. Fomos para a guerra, como o senhor defendeu, e mesmo assim, continuamos adiando esse ponto que agora estamos trazendo e tentando negociar de qualquer jeito. O que o senhor diz sobre toda aquela defesa que o senhor fez pelos bombardeios e que no fim não funcionou? Vamos ouvir a resposta dele. Ninguém faz essa pergunta difícil para ele. Acho que é porque o pessoal tem medo de ele não deixar mais falarem com ele. Não sei. Eles perderam o acesso. Esse é sempre um dos problemas com a grande mídia. Mesmo quando eles sabem o que deveriam dizer, as perguntas certas a fazer, eles também sabem que se fizerem isso, muitas vezes vão ser criticados em público e depois não vão ter mais acesso no futuro. E isso acaba prejudicando eles. Em parte eu entendo, mas ainda assim, o que toda a mídia deveria fazer era se unir e dizer, tá bom, a partir de agora a gente vai só dizer a verdade. Porque se eles perderem o acesso, quem perde o acesso ao grande público americano são eles. Então a gente devia inverter essa lógica. A grande mídia devia colocar a responsabilidade do outro lado e dizer, olha, quem tem acesso a nós são vocês. Não é a gente que precisa ter acesso a vocês. Se você não divulgar a informação certa, a verdade, a gente não vai te dar cobertura. Que tal isso? Vamos inverter esse jogo. Eu adoraria ver isso acontecer. Mas tudo bem, a gente se vê outro dia. Agora temos o Jack Keane. Certo, então é o seguinte. Lindsey Graham foi o grande entusiasta da guerra. Jack Keane ainda é, de certa forma. Ele não é tão ruim quanto o senador Scott, porque ele já percebeu o que está acontecendo agora. É algo irreversível. Eles vão seguir por esse caminho. Mas ele ainda não consegue largar essa ideia absurda de que quase vencemos a guerra nos primeiros 40 dias. E que se não tivéssemos aceitado o cessar-fogo, poderíamos ter terminado tudo. Mesmo assim, ele continua insistindo nisso. E foi assim que ele colocou a questão.
continues on after that, but here's the way he put it here. We had 2 weeks to go, 25% of the target. Faltavam 2 semanas e a gente tinha cumprido 25% das metas. A pressão era realmente grande. A gente poderia ter terminado a operação ofensiva, cumprido a missão que nos foi dada e depois começado a operação defensiva para abrir o Estreito de Hormuz. E eu acho que naquela época as pessoas estavam muito preocupadas com o Estreito. Dizer que um único drone iria impedir o sucesso da operação é completamente sem fundamento. Acho que agora, depois de verem como a gente atuou ali com muito sucesso, derrotando tudo que veio contra nós. Bom, já faz umas 4 semanas que não vemos um barco rápido, porque a gente neutralizou todos os que apareceram. Because we defeated all the fast boats that came. Okay, well, he continues to go on there. Certo, ele continua indo lá e tentando fazer parecer que não, na verdade fomos nós que fizemos isso. E isso obviamente é absurdo também. Se a gente tivesse feito isso, se tivéssemos desarmado eles militarmente, não estaríamos tentando negociar agora. Estaríamos impondo um acordo. E quando ele fala, sim, sabe, a gente tinha essa rota aberta, algumas coisas passaram por ali, é um fio de água. O máximo que vai conseguir é um fio de água. E aquele comentário dele no começo, tipo, todo mundo dizendo que eles poderiam usar um drone para fechar o estreito. Porque eles podem, general. Because they can, General. That's not what people say. That's what Iran. Não é isso que as pessoas dizem. É isso que o Irã fez. E como eu já destaquei muitas vezes, e aparentemente preciso repetir, o Irã controla o Estreito de Hormuz porque pode atacar a partir de uma fonte que nunca chegou a usar, mas que tem, os submarinos. Eles podem lançar torpedos. Tem as minas, que obviamente tiveram algum impacto, e sem dúvida impediram a passagem por certas partes do estreito. Tem drones de vários tipos, os drones FPV, os drones Shahed de longo alcance. Tem também os barcos rápidos, e são milhares deles. Esse comentário dele de que, faz tempo que a gente não vê um, é irrelevante. Não importa o que você tenha visto, eles provavelmente têm umas 2.000 dessas coisas, talvez até mais, segundo alguns relatos, bem mais, ainda guardadas nos bunkers, e todas podem estar vindo para cá. E houve momentos em que eles tinham literalmente centenas de barcos em formação, sendo fotografados por satélites. Não é suposição, são fotos de satélite. Então, para onde foi tudo isso? Aparentemente, a gente destruiu só um punhado, uns 20, algo assim talvez. Não 400, nem 100. Mas eles ainda têm milhares lá dentro. Então, isso que ele está dizendo também é ficção. Mas eles também poderiam usar mísseis de curto alcance, de médio alcance, de longo alcance, literalmente de todo o país, que é quase do tamanho de toda a Europa Ocidental. Eles podem lançar de qualquer lugar. E claro, a gente já mencionou mais vezes do que dá para contar quantas bases de mísseis eles têm, e muitas delas conseguem resistir até uma explosão nuclear. Tudo isso a gente não conseguiu destruir. E é por isso que agora estamos nessa situação, tendo que recuar e deixar o Irã colher os ganhos que conquistou. A gente não tem poder militar para fazer o que ele disse. Se tivesse, já teria feito. E essa primeira parte é a pior ficção de todas. Estávamos 75% do caminho, faltava só 25%. Isso é uma mentira descarada. Isso não é exagero, é uma mentira intencional, dita com plena consciência. Ele sabe muito bem que todas aquelas bases de mísseis que a gente já mostrou tantas vezes, como a de Yazd, ficam tão fundo sob uma montanha de granito que é impossível, mesmo com armas nucleares, atravessar aquilo. E nós não conseguimos. Há pelo menos 30 delas, até um mês atrás, totalmente operacionais. E pelo que sabemos agora, as outras 3 estavam em andamento, e ainda havia mais para dentro do país, ou seja, a capacidade deles mal foi afetada. E o melhor que tínhamos, todos os nossos mísseis JASSM, os de cruzeiro de longo alcance, os Tomahawk, os ATAC-MS, todos esses mísseis que usamos não causaram nenhum arranhão. Isso aí nem chegou a incomodar eles, no máximo. É isso. Não tirou nada deles. Esse é um general que sabe disso, mas mesmo assim continua sustentando essa ficção, porque não consegue admitir que o que ele defendeu junto com Lindsey Graham
fracassou. Essa é a verdade. Agora, tem mais um que eu acho que uma menção especial aqui hoje. O ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Meu Deus, o que ele disse aqui é quase inacreditável. E olha que o nível já era bem ruim com os dois exemplos que eu acabei de mostrar. Mas aí vem ele, tentando explicar que, na verdade, sabe, isso nem é tão ruim assim. Actually, you know what? This is not bad. President Trump can't go back to the JCPOA. O presidente Trump não pode voltar ao acordo nuclear, o JCPOA, porque ele já fez muito mais do que o Barack Obama jamais fez. Os iranianos estão muito mais longe de ter uma arma nuclear do que estavam quando o presidente Obama, o secretário Kerry, o Robert Malley e a Wendy Sherman assinaram aquele acordo horrível que colocou o mundo inteiro em risco. Então a gente já está numa situação melhor. O que eu espero é que a história não seja de que vai haver uma grande transferência de dinheiro para o regime, achando que eles vão se tornar uma nação normal e abrir mão do desejo de ter uma arma nuclear. John, eu preciso dizer, pelas minhas interações com os iranianos, pelas minhas observações, isso não está acontecendo. Eles não querem ser uma nação normal. Eles não se arrependem do que fizeram nos últimos 47 anos. Eles continuam sendo teocratas, determinados a destruir Israel e os Estados Unidos da América. Então a gente precisa, enfim, é isso. And so, yeah, whatever. I don't want to give him any more credit there. I don't even want to let him. Eu não quero dar mais crédito para ele nisso. Na verdade, nem quero deixar ele falar mais, porque não tem nada de verdadeiro no que ele disse. E ele está tentando se aproximar de novo do presidente Trump, dizendo algo como, isso é muito melhor do que o acordo do Obama, porque ele sabe o que o presidente Trump anda dizendo. Mas mesmo assim, ele não consegue se desprender da fantasia que criou na própria cabeça, de que, essas pessoas são teocráticas, não dá para confiar nelas. Elas vão destruir Israel, vão destruir os Estados Unidos. Elas não têm essa capacidade, nem esse interesse. Sempre deixaram claro que não querem fazer isso. Agora eu sei, já consigo ouvir gente dizendo, mas eles gritavam morte à América e morte a Israel o tempo todo. Isso é um fato. Eles com certeza fizeram isso. Mas por quê? Por que eles disseram isso? Talvez seja porque, basicamente, desde o primeiro ano da existência deles, a gente apoiou uma guerra de 8 anos contra eles. E a partir daí, continuamos com todas essas sanções e tentativas de enfraquecê-los, seja com ataques cibernéticos junto com Israel, claro, ou com o assassinato constante de líderes importantes, os ataques e a destruição da embaixada deles, o assassinato de pessoas na capital durante uma posse presidencial. E claro, teve também aquele pequeno detalhe das 2 guerras que nós começamos. Por que você acha que eles estão dizendo isso? Fico me perguntando. Isso só mostra como eles são uma teocracia, ou o que quer que seja. Quantas vezes eles nos atacaram? Quantas vezes? Em todos esses 47 anos, eu acabei de listar tudo o que a gente fez contra eles. Quantas vezes eles começaram uma guerra contra nós? Meu amigo, responde a pergunta. Sr. Pompeo, responda a pergunta. Senador Graham, responda a pergunta. General Keeney, responda a pergunta. Vocês sabem a resposta, mas esconderam. Na verdade, continuam mentindo, como o Sr. Pompeo fez aqui. Uma mentira categórica, sabidamente falsa. Dizem que eles são teocráticos, que querem destruição. Não é verdade. Se tivessem a capacidade e a intenção, já teriam feito isso. Mas não fizeram, porque não é isso que eles querem. O que eles querem é viver e ter um país normal. E ele diz que eles não podem ter um país normal. Não. Você não quer que eles tenham um país normal. É isso. Você range os dentes de raiva. Porque agora, por causa da nossa guerra tola, que nós mesmos começamos, e da demonstração dos limites do nosso poder militar, agora eles vão acabar tendo algo assim. E você não pode impedir. E isso está te deixando louco. E tudo isso é resultado das ações que você defendeu, junto com todo mundo que eu acabei de te mostrar nessa lista. Esse é o preço, o fruto amargo das nossas políticas insensatas. É isso que você precisa entender. Seja qual for o resultado desse acordo, se for desistir e não ter acordo nenhum, ou algum tipo de acordo, tanto faz. Tudo isso foi causado por nós mesmos. E olha, não é só eu aqui bancando o sábio depois do jogo. Isso é real.
Here's something that I said on one of Tem uma coisa que eu disse em um dos nossos programas há uns 2 anos. Então, não é que eu esteja chegando atrasado nesse assunto. Foi o que eu disse lá atrás. Será que os Estados Unidos realmente poderiam, ou até deveriam, entrar numa guerra? E, em qualquer definição, poderiam vencer uma guerra? Para mim, vencer significaria que o resultado final deixaria os Estados Unidos melhores, mais seguros e com um ambiente de segurança mais estável do que o que temos agora. E acho que você já sabe qual é a minha resposta. Definitivamente, não. Não existe cenário em que sairíamos em melhor situação depois de uma guerra com o Irã. Portanto, com toda certeza, não deveríamos escolher esse caminho. Mas com toda certeza, escolhemos. Ninguém deu ouvidos àquilo na época e agora estamos onde estamos. E a última coisa que eu queria comentar é sobre esse pessoal que comemora dizendo: vamos reabrir o estreito. Ótimo, vamos colocá-los numa posição melhor. Eles vão assinar algum tipo de acordo não nuclear. E aí acham que, por causa disso tudo, vai ter valido a pena. Saiba de antemão, antes que comecem a dizer essas coisas, que isso também é uma mentira profunda e ofensiva. E deixa eu te explicar por quê. Porque o custo para nós tem sido enorme para desmascarar essa mentira de que eu falei em 2024 e várias outras. Não estou tentando criar nenhuma caracterização especial aqui. Muitos deles, Doug McGregor, Larry Johnson e vários outros que participaram do nosso programa e de outros lugares, já vinham dizendo que isso seria um desastre anunciado. E olha só o que isso já nos custou até agora. Mais de 40 aeronaves de combate danificadas ou destruídas. Quantas vezes você ouviu que eles não tinham defesa aérea nenhuma, e por aí vai? E mesmo assim, olha o resultado. E eu acho que esse número, na verdade, é ainda maior. Se eu entendi direito, isso fala de 28 drones MQ-9 Reaper. Acho que o último relatório que eu vi mencionava cerca de 42 só nessa categoria. E estamos falando de aeronaves que custam milhões de dólares, extremamente importantes. Mas o mais importante são os militares americanos. 13 morreram, por nada. 400 soldados ficaram feridos. Nada disso precisava ter acontecido. E ainda tem o custo financeiro. 113 bilhões de dólares até agora. 100 bilhões em apenas 8 dias. Mais de $1 bilhão por dia. É o que isso já nos custou. Na região, 20 bases, 20 instalações militares foram atingidas, algumas danificadas, outras completamente destruídas. Tudo isso era previsível. Tudo isso aconteceu exatamente para provar o que a gente já vinha dizendo antes. Então, quando você ouvir essas pessoas fazendo esse tipo de comentário e tentando fazer parecer que o que elas defenderam o tempo todo foi algo bom, saiba que isso é mentira. E saiba também que o custo para provar que era mentira foi enorme. E claro, esse é só o custo para nós. Eu poderia falar também sobre como o Irã ganhou relevância e importância na região. Hoje eles estão muito mais fortes. O poder geográfico deles aumentou. O poder geopolítico também. O controle que eles têm sobre o Estreito de Hormuz, eles nunca vão abrir mão disso, pessoal. Nunca vão sair de lá por vontade própria. E se a gente não consegue tirar isso das mãos deles, e já ficou provado que não consegue, eles não vão largar esse controle. E a reputação deles no mundo todo cresceu, porque agora que enfrentaram o maior poder dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio e saíram por cima, isso também era previsível. Não dá para desfazer isso. Não dá para apagar isso. Você pode falar o dia inteiro, mas na cabeça, especialmente das potências regionais, China, Rússia, o Sul Global, a Ásia, a África, até gente nos Estados Unidos, todos vão pensar, vocês estão loucos. Ouvir esse tipo de besteira vinda da nossa elite está destruindo o nosso país e fortalecendo os nossos adversários. Essa é a verdade, por mais que alguém queira dizer o contrário. E eu só quero deixar todo mundo absolutamente claro sobre isso, mesmo antes de qualquer coisa ser assinada. Essa é a verdade. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.